E aí pessoal, eu sou o Osmar e está começando mais um História do Brasil. E nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o período colonial. Esta é a nossa aula número 2. E vamos falar sobre o governo geral. Governo geral. Em 1548, após o fracasso das capitanias hereditárias, Portugal cria o governo geral. Para quem não sabe o que é capitanias hereditárias, dá uma olhada na nossa primeira videoaula. Mas por que essas capitanias hereditárias fracassaram? Por 3 motivos básicos, pessoal. Primeiro, a distância da metrópole, Portugal. Segundo, muitas dessas capitanias nem sequer foram ocupadas. E terceiro, a hostilidade dos índios. Os donatários estavam frequentemente lutando contra os índios. Então, por esses motivos, as capitanias hereditárias não deram certo. Então, Portugal cria um novo sistema de governo, chamado Governo Geral. E o objetivo do governo geral era centralizar o poder, monopolizar e controlar a exploração colonial e defender o território. O governador geral tinha o auxílio do provedor-mor, que cuidava das finanças e da cobrança de impostos, o ouvidor-mor, que cuidava da justiça, e o capitão-mor, que cuidava da defesa. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza. A organização do governo geral era regulamentado pelo Regimento de Tomé de Souza. Então, o Regimento de Tomé de Souza era o conjunto de leis que regia o governo geral. Nós tivemos 3 principais governadores gerais. O primeiro, temos Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. E vamos falar sobre Tomé de Souza. Ele governou de 1549 até 1553. E sobre o governo Tomé de Souza, nós podemos destacar a chegada dos primeiros jesuítas, a chegada da Companhia de Jesus. Por quê? Porque a Igreja Católica tinha grande interesse em catequizar os índios, principalmente porque lá na Europa estava ocorrendo a Reforma Protestante. Nós temos a expansão da agricultura, o início da pecuária, a construção da capital, Salvador. Salvador foi a primeira capital do Brasil, incentivar a construção dos novos engenhos, e combate aos índios hostis e à pirataria. Pessoal, a pirataria, nesse caso, se refere aos corsários e aos piratas. Para quem não sabe a diferença, corsário é aquele que rouba em nome de uma coroa, como por exemplo, Espanha. E piratas é aquele que rouba para si. Explorar o interior atrás de riquezas. Por quê? Porque Portugal descobriu que a Espanha encontrou jazidas de ouro e prata. Então Portugal também tinha essa esperança, esse interesse em encontrar riquezas aqui também no Brasil. A organização da cobrança de impostos e a vinda de mais de 1000 pessoas. Então essas aí são as principais características do governo de Tomé de Souza. Vamos para o próximo. Duarte da Costa. Ele governou de 1553 até 1558. E sobre o governo dele, nós podemos destacar 2 principais pontos. Primeiro, a criação da Vila de São Paulo em 1553. E segundo, a invasão dos franceses em 1555. Pessoal, a França invade o Brasil, invade a região sudeste e cria ali a chamada França Antártica. Mas disso nós vamos falar melhor na nossa aula sobre invasões estrangeiras. E o nosso próximo é Mendes Sá. Ele governou de 1558 a 1572. E sob o governo Mendes Sá nós podemos destacar o aumento da catequização dos índios, a guerra contra os nativos hostis, chamado Guerra Justa, e a fundação do Rio de Janeiro em 1561 e a expulsão dos franceses em 1567. E também o início da importação dos escravos. Isso é muito importante, pessoal. Foi no governo Mendes Sá, a partir desse período, que começa a escravidão no Brasil. Portugal começa a trazer, através de navios negreiros, os africanos escravizados para cá, para trabalhar na lavoura, para fazer todo tipo de trabalho e o desenvolvimento da agricultura. Então, pessoal, isso daí são as principais características do governo geral e os principais governadores. Então, nos vemos na nossa próxima aula sobre a economia do governo geral. Muito obrigado. Se você gostou, curtem o vídeo, se inscrevam no nosso canal. E muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu!